Eu quero chamar você para um caso forte e muito difícil. Esse caso chamou a atenção de muita gente. Agora há pouco mostramos a violência contra um menininho de apenas 4 anos. E agora o caso é um pouco pior, porque estamos falando de um bebê. Quando falamos numa casa, a gente imagina uma casa segura o suficiente para crianças. Quando você deixa uma criança em uma casa, dos teus amigos, dos teus parentes, você acha que ela vai ficar protegida. E aí eu te pergunto, e quando essa casa é a casa do terror, é a casa para violência, a um bebê indefeso? O que leva uma pessoa a praticar maldade contra um bebê? Quebrar os ossos, fazer uma série de agressões. Eu estou falando do pequeno João Wesley. Uma criança que por algum motivo vivia em uma casa onde tinha um assassino. Ele foi da casa para o hospital com sinais de maus tratos e agora esse responsável está atrás das grades. A gente mostrou o momento da prisão com exclusividade aqui no Balanço Geral. Desde o início, a mãe negou todas as acusações. Mas a partir do momento que essa mãe vê que o problema está chegando, que o buraco é mais embaixo e que a polícia está nas investigações, essa mãe muda um pouco a versão. Essa mãe passa a falar para a polícia que a vítima era ela também. Chora. Diz que não aguentava mais ficar sob a posse desse homem. Aqui é a imagem dela chegando na delegacia especializada. Nervosa. Nervosa porque viu que ele estava preso. E agora? Qual vai ser a versão dessa mãe? E você que está com o Balanço Geral, você acredita na versão dessa mãe? Ou para você, a mãe sabia do que estava acontecendo dentro da casa, debaixo do nariz dela? É a história que o Balanço Geral vai trazer agora para você. Everton dos Santos era um dos homens mais procurados pelo Nucria. Por ironia do destino, o policial que investigou o caso parou em um posto de gasolina e deu de cara com Everton tomando um café. Everton foi abordado pelos policiais quando estava se preparando para pagar a conta. Ele foi algemado e levado para a viatura policial. Achou que ia me enganar, né, bom? Não, doutor, estava indo diretamente para a delegacia. Retirar o palote, tirar a polícia palote, hein, cara? No decorrer das investigações, conseguiu-se também um mandado de busca e apreensão dos aparelhos celulares do Everton, e desde então aí o seu paradeiro era um pouco não sabido, né? E não foi localizado ali nos primeiros locais em que ele tinha dado como endereço. Então a polícia já estava o monitorando, sim, e também após o mandado de prisão ter sido deferido pelo Poder Judiciário, acabamos então por localizá-lo aí nesse posto de gasolina. O homem de 21 anos foi acusado de matar o próprio filho, o bebê João Wesley de Lara, de 10 meses. A criança deu entrada na UPA do Tatuquara no dia 28 de fevereiro em estado gravíssimo. A criança apresentava sinais de agressão. João Wesley tinha ferimentos na cabeça, hematomas pelo corpo, queimaduras no rosto, fratura no braço. A situação era tão grave que João Wesley foi imediatamente transferido para o hospital evangélico, mas não resistiu. No IML, os médicos constataram que ele ainda tinha fraturas recentes nas pernas. Everton e a esposa contaram à polícia que a criança caiu e tentou culpar o evangélico pelas lesões. Porém, a polícia não embarcou na história do casal. Diversas versões foram apresentadas ao longo do decorrer desse mês de investigação, todas elas sempre muito contraditórias, né? Inicialmente de que a criança teria tido uma convulsão, de que teria passado mal, posteriormente aí uma suposta informação de queda, mas sempre versões contraditórias entre os familiares desse pequeno bebê que veio então a óbito aí no dia 2 de março desse ano. Ao ser preso, o Everton foi conduzido direto para a delegacia. Mas um fato chamou a atenção. A esposa de Everton, mãe de João Wesley, ficou muito incomodada. Bastante agitada e com muita pressa, ela passou pelo corredor da delegacia. Chorando e muito nervosa, ela ligou para a família e para os advogados. Na ligação, ela pediu ajuda para o marido. O advogado José Valdecir foi contratado pela esposa para tentar ajudar o marido Everton dos Santos.
Antes de ser liberada, a esposa prestou depoimento de quase 3 horas para a delegada Patrícia. Chegou a dizer que tinha medo do marido. Ela não foi presa ainda preventivamente porque há que se apurar melhor aí qual teria sido a conduta dela ou se ela teria sido aí também uma vítima desse homem. O de certo é que a gente tem um histórico de agressividade dele, né? Outros boletins contra ex-companheiras. A própria Emily relatou também em depoimentos que a gente conseguiu apurar de que já teria tido vontade de denunciá-lo por prática também de violência doméstica. Então a conduta da mãe ainda há que ser apurada aí no decorrer das investigações. Everton, segundo quem o conhece, é extremamente violento, bem diferente do homem que foi preso ontem. Ele já respondia a processos na justiça por violência contra os avós. Testemunhas contaram a reportagem do Balanço Geral que ele é usuário de drogas. Viciado em cocaína, Everton ficava extremamente violento após o uso da droga. Apesar desse histórico complicado, ontem, após a prisão, Everton negou a violência. Disse à polícia que a criança caiu do sofá. No depoimento, que durou quase 2 horas, Everton não chorou, não mostrou arrependimento e negou as acusações. Nega de forma categórica, né, como pai. Falou que jamais teria essa intenção, esse resultado morte do seu filho. Sobre lá as queimaduras que apareceu, ele falou que foi com o secador no momento que eles estavam brincando com a criança, o qual a mãe estava presente. Ele diz que as consequências que geraram o óbito da criança foram decorrentes de um tombo que a criança teve na cadeirinha 2 dias antes. Apesar de negar as denúncias para a delegada que investigou o caso, Everton cometeu sim o crime. Ela guarda laudos complementares do MR, porém um laudo preliminar já confirmou a agressão contra a criança. De certo é que ele deu entrada já no hospital evangélico com hematomas no crânio, né, hematomas pelo corpo, edema cerebral, hematomas pelo corpo e lesões antigas, tanto no braço como na tíbia das 2 pernas. Então essa criança aí, de certo, no prontuário médico já constatado todas essas lesões em que ele apresentava no momento em que deu entrada. Um anjo, um anjinho. Queria agradecer você que acabou de chegar no Balanço Geral aqui. A gente está trazendo a história do João, menininho, 9 meses, né? Quanto? 11 meses. Um anjinho que caiu no colo de um assassino cruel, frio e covarde. Um assassino que as pessoas falam que é violento, mas você, se é violento com um bebê, você é um doente e você é um covarde. Isso que você é. Aplicar a força de um brutamontes contra o corpinho de uma criança. Eu quero colocar o Thiago Silva nessa história. Porque, doutora Márcia, a gente fica mexido de ver. Aí não resiste à prisão. Mas todos os indícios levam a crer da culpa desse homem, doutora. Veja, a primeira informação é que realmente ele estava sozinho com a criança nesse momento. Mas no último momento, na última agressão. Mas mais que isso, nós temos uma sequência de lesões nessa criança, desde a fratura em pernas, fratura em braço, queimadura em rosto, né? Hematomas pelo corpo todo, até chegar a essa lesão na cabeça que acabou gerando o óbito dessa criança. Então nós temos uma sequência de fatos nas quais o pai dela estava presente e as executou pelo que você levantou até agora. Sabe o que me doeu, doutora? Ver a criança com o bracinho quebrado Se a gente colocar essa imagem aqui do lado, a criança, Thiago, com o bracinho assim enfaixado, nessa idade, a dor que essa criança passou, gente. Vocês conseguem ter ideia disso? De verdade mesmo. Olhando essa carinha... Um anjo, o que ele fez para sofrer tanto? Thiago. E com as 2 pernas fraturadas, né? Fratura antiga. Isso foi constatado lá no laudo do Instituto Médico Legal. E gravíssimo também, Emanuel, porque uma criança de 11 meses não fala
não consegue pedir ajuda, não consegue pedir socorro. Era uma criança que sofria há muito tempo nas mãos desse pai, segundo apurou a investigação. Mas aí tem outro detalhe, Emanuel. Segundo as informações ontem, bastante desesperada na delegacia, no Nucria, nós acompanhamos esse caso com exclusividade, a prisão do Everton ontem. Recebemos a notícia de que ele estava na iminência de ser preso, acompanhamos junto com os policiais do Nucria a prisão dele no posto de gasolina. Nós conseguimos as imagens exclusivas do posto de gasolina e a Nicole, que depois muda, ela dá uma outra versão, entende que a situação poderia respingar nela e ainda pode. Mas como é que ela estava junto no posto de gasolina no momento da prisão dele? Ela ficou bastante desesperada, ninguém me contou, eu vi o momento em que o Everton foi preso, ele foi abordado pelos policiais do Nucria, ela se desesperou, ela pega o telefone, para a primeira pessoa que ela liga é a mãe, falando: mãe, prenderam o meu marido. A avó na delegacia diz que o relacionamento dos dois não era um relacionamento bom. Everton e Nicole brigavam com frequência, porém ela saía de casa e depois retornava. Ontem, só ontem, no depoimento prestado à polícia, quando ela viu que a situação era muito grave, que ela poderia ficar presa, ela abriu o jogo, Emanuel. Disse que por algumas vezes viu o Everton, sim, beliscando o filho, colocando pano na boca da criança, colocou um pano na boca da criança. Isso palavras dela, de que o Everton agredia o filho e ainda colocava uma espécie de um pano, um babador na boca dessa criança, para que as pessoas ao redor não escutassem o chorinho dessa criança, Emanuel. Um assassino, um covarde cruel. Mãe do João, mas olha só, ela mudou a versão, né? Mudou a versão, como o Thiago falou, né? Viu que ia respingar nela, ela pensou: não, quero sair disso. Eu não quero ser presa. Mãe do João nega que o menino tenha sofrido qualquer agressão, porque a versão antes era essa. Vamos escutar a versão inicial dela? Foi no ar. Nenhum corte, ele tava perfeito. Eu cheguei, ele tava ainda sem camisetinha, assim. Eu cheguei, entreguei ele no braço das enfermeiras, ele não tinha nada, exatamente nada de hematoma, nada de corte, exatamente nada, nada. Cortaram lá no hospital, porque falaram que precisavam fazer uma cirurgia nele e um dreno na cabecinha. Tanto que no domingo de manhã, quando ele subiu, ele tava com a cabecinha normal. Quando ele desceu, ele já desceu com a cabeça raspada e com um corte na cabecinha dele. Do hospital, ele saiu com um atestado de óbito falando que ele teve morte craniana. E no ML, deram morte com um objeto cortante. A médica falou bem assim: a gente tentou procurar algum hematoma nele, mas a gente não achou. Só por dentro, que ele tinha alguns coágulos de sangue na cabecinha dele, mas hematoma por fora, não. Não sinto dor, não sinto nenhuma dor na palavra dessa mãe, e ela mudou a versão. Thiago, vamos com você, eu sei que você quer falar também. Isso já é um depoimento contraditório dela. Eu conversei com a avó ontem na delegacia, a avó do Everton, ao tomar conhecimento da prisão do neto, ela correu lá para o Nucria. Uma senhora de cabeça branca, eu perguntei para ela, falei: vó, a senhora viu o netinho? Ela falou, o bisnetinho no caso, né, o João, ela falou: vi. E aí, a criança estava machucada? Ela falou: tava, Thiago, a criança estava machucada, sim, mas o meu neto falou que ele tinha caído do sofá. E a avó falou assim: então se ele caiu do sofá, leva esse moleque direto para a UPA. A avó, conselhos da avó, falou: leva para o hospital. Isso foi 3 dias antes deles procurarem efetivamente ajuda, né? Então, se no dia 28 eles procuraram a UPA lá do bairro Tatuquara, a avó no dia 25 viu, a criança estava machucada. Emanuel, essa criança sofreu dia 25, 26, 27, só no dia 28 é que essa criança já praticamente desfalecida, é que eles resolvem procurar a UPA do bairro Tatuquara, o pai e a mãe procuram a UPA e pedem ajuda. Se a avó viu a agressão no dia 25, talvez tenha acontecido antes. Justificativa do Everton para com a avó é de que a criança teria caído no sofá e a avó teria orientado
eles procurarem ajuda. A avó, no dia 25, viajou e só ficou sabendo da prisão agora. Outro detalhe que chama a atenção, eu perguntei para o doutor José Valdecir, advogado experiente, falei, doutor José Valdecir, como é que você caracteriza o Everton? Ele falou, Thiago, extremamente frio, não se mostra arrependido, não demonstra nenhum tipo de sentimento de dor ou de culpa. Eu perguntei ainda para ele, você acredita na inocência do seu cliente? Doutor José Valdecir ficou calado. Emanuel. Obrigado, Thiago. Doutora Márcia, a gente continua nesse caso. Nader Khalil também trouxe muitas contribuições nessa reportagem. E a verdade vai aparecer, né, doutora? A gente vê a postura desse pai, que é o agressor, mas também a postura dessa mãe, que em algum momento não defendeu a criança, mas agora está buscando defender esse agressor, né? Inclusive constituindo um advogado para ele, né? No sentido de que parece que é muito... Se ela alega ser vítima de violência, no momento em que ele foi preso, talvez fosse até o momento para ela desabafar, olha, agora eu não estou mais com medo, é assim que está acontecendo. Isso tudo na Semana das Mães. Exemplos de pais e de mães que fazem esse tipo de coisa.